Let's open with a word of prayer. Vamos começar com a palavra de oração. Holy God, we thank you Deus Santo, that te we have agradecemos the privilege of being here at this camp, pelo privilégio de estarmos aqui neste acampamento, enjoy the fellowship with one another, desfrutando da comunhão de uns com os outros. where we can discuss our thoughts and ideas together, Aqui nós também podemos discutir os nossos pensamentos, ideias, and that we can spend some time communing with you. e podemos passar o tempo em comunhão contigo. We pray for a blessing in Jesus' name. Oramos por uma bênção em nome de Jesus. Amém. So, I've got presentation number 1 on the board, as you can see. Esta é a apresentação de número 1, como vocês podem ver no quadro. I did spend some time yesterday with the group here by ourselves, Mas também passei um tempo ontem aqui com o grupo, nós sozinhos, and we did have sozinhos, call it a study, e tivemos um belo estudo. and I believe that's going to be uploaded, yeah? E acredito que isso vai ser enviado para cá. And the subject of that study, most of the time was spent discussing the beast and its relationship to the sixth kingdom, Revelation 17. E quanto a esse estudo, a maior parte do tempo foi gasta discutindo a besta e a sua relação com o sexto reino de Apocalipse 17. So, I'm going to call this study number 2, now that I've done that. Então, tendo feito isso, eu vou chamar este estudo de estudo número 2. Yes, there will be study number 1, even though most of you haven't watched it yet. Sim, então aquele vai ser o estudo de número 1, embora a maioria de vocês ainda não tenha assistido. So, I received a question from one of the German members. Eu vou passar para algumas perguntas então. Recebi uma pergunta de um dos membros aqui da Alemanha. So I'm going to read out. You don't have to. You have the question, yeah. So I'm going to read out the. I'll read out the question in sections because the other translators don't have it. Question. Eu vou ler as sessões da Aaron pergunta porque predicted- os tradutores não Everybody knows atendem. Aaron. Aaron predicted that the second. Sorry, that the second. That the second advent. Sorry, I just realised it was a typo. That the second advent would fall October 23rd, 2029. Então, a pergunta, o Aaron previu que o segundo advento ocorreria em 23 de outubro de 2029. My understanding was that this can only happen during the final dispensation. O meu entendimento era de que isso só poderia acontecer durante a dispensação final. That the questioner says, that Que this can only isso? happen. O autor da pergunta diz que isso só pode acontecer. I've checked with them and they meant that this prediction. Eu verifiquei com eles e, So the questioner e thinks essa that the prediction pessoa for the second queria advent could only happen in that dispensation. falar sobre essa previsão. Então, o autor da pergunta pensa que essa previsão do segundo advento só poderia acontecer nessa outra So that's the dispensação. preamble or the statement. Então, este é o preâmbulo ou a And the declaração. question is, E a pergunta are we there é, yet? já chegamos So lá? I'll draw a picture so that you get a better idea. Então, eu vou fazer um desenho para que vocês tenham uma ideia melhor. Questioner says they don't think that we're here. Então, a pergunta diz que não acha que... o autor da pergunta Because diz if que we não were, acha que estamos aqui. Porque se nós estivéssemos I'd call nesse it the ponto, harvest. eu chamaria isso de If we a were in the colheita. harvest, Se nós estivéssemos na somebody would colheita, have told us. alguém teria nos avisado? And 2029 is 3 years away, which is quite far. E 2029 está a 3 anos de distância, que é bastante longe. So I assume what that means is you have to be pretty clever to be able to predict 3 years into the future.
Então, eu presumo que o significado disso seja que você precisa ser muito esperto para ser capaz de prever 3 anos no futuro. And the last question is, what do I think? E a última pergunta é, o que eu so let's try and acho? address some of the issues here. Então, vamos tentar abordar algumas das questões aqui. So if I call this the close of probation, Nós temos, se eu Which chamar isso is aqui de fechamento da porta da German. graça, E, que é em alemão, and this is the second advent. e esse daqui é o segundo advento. Questioners saying that you can only predict that date when you're here. A pessoa que perguntou diz que você só consegue prever essa data quando você estiver aqui, Not when you're before. e não quando você está antes. You can't do it here, they say, Você não pode fazer aqui, essa and you pessoa have to be diz, here. e você tem que estar aqui. Then we have a comment on that. Algum comentário sobre isso? Do you agree or disagree with that premise? Vocês concordam ou discordam dessa premissa? Yep, everybody agrees? Todo mundo concorda? Anybody disagree? Put your hand up if you disagree. Alguém discorda? Two people disagree? Duas pessoas I don't know if they, discordam? no, they just put their hands up. I don't know if they want to comment. No, Não they're just saying sei that, se elas só So, two levantaram people. as mãos, não sei se elas querem comentar. online you have to guess who they were, where they're from. Vocês online, They're vocês têm que close to me. adivinhar quem eram e de They're not onde são. Germans. Mas não são pessoas alemãs. So we're sure on that. So that's not a problem, by the way, Então, isso because não é um problema, we've got 23rd of October porque temos o dia 23 de outubro and see something we prepared earlier. e This is something vejam that we prepared que earlier, so I know some of the information. eu já Helena conheço told me. algumas informações. Transparent. Acho que a The Helena me close of disse. probation has already happened, and that was last year. Para ser transparente, o fechamento da Opa, porta da graça já 2025. aconteceu e isso foi no ano passado, 2025. When I say happened last year, that's Aaron's position. Ah, e quando eu digo que já aconteceu, essa é a We're already, posição we're do already in the Aaron. harvest, and he's now predicting the second advent. Já estaríamos na colheita e ele agora está prevendo o segundo advento. So, questioner said, "What do I think about all of this?" A pessoa que perguntou First of all, disse o que eu I acho de declare that tudo everybody isso. has a right to say what they want and believe what they want. Antes de tudo, eu quero deixar claro que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser e acreditar no que quiser, Without any judgment. sem nenhum julgamento. So when I say without any judgment, I mean without any moral judgment. Então, quando eu falo sem nenhum julgamento, eu quero dizer sem nenhum julgamento moral. Certainly, there has to be prophetic judgment Certamente deve haver um julgamento profético, or theological judgment. um julgamento teológico. So you can imagine there are people who disagree with this. Vocês podem imaginar que existem pessoas que discordam disso. So I'm not going to go into why and how those dates were selected. Portanto, eu não vou entrar no mérito de por que e como essas datas foram escolhidas. You can watch the presentations if you like. Do Vocês podem assistir as apresentações se quiserem. you remember the dates approximately? Vocês se lembram das datas aproximadamente? Okay, so they were in April then. Ok, Ok. elas foram em abril. So I'm going to put March, April, Então, vou colocar aqui março ou and they're abril. quite recent. If you want to Elas watch são them. bem recentes, caso queiram assistir.
So, what do I think? O que eu acho, então? I'm not going to address the dates or anything. Eu não vou abordar as datas ou nada disso. I'm not. I don't think it's my place to do that. Não acho que seja meu papel fazer isso. But what I do want to discuss Mas o que eu quero discutir is a little bit of context é um pouco de contexto or history. ou de história. So I have done this before, either privately or with small groups. Eu já fiz isso antes, seja em particular ou com pequenos So I'm going grupos. to go through this fairly quickly. Então vou passar por isso de forma bastante rápida. So I want to begin by. I'll call this question 1. I'll just call it Aaron. Então eu vou começar com o que eu vou chamar de pergunta 1, que é a previsão do Aaron. This might be a little convoluted with my answer. Pode ser um pouco confusa, minha resposta pode ser um pouco My answer might be a little bit confusa. convoluted. We might go in different places. So some of my questions or thoughts might seem random. Pode ser abrangente ou a resposta pode parecer aleatória. Elder Tess, when she came and began teaching, então, na verdade, no movimento Ansietes, quando chegou e many começou a people are under the ensinar, impression that she taught us brand new things. muitas pessoas ficaram com a impressão de que ela nos ensinou coisas totalmente novas. But my thoughts on what she did Mas o meu pensamento sobre o que ela fez was that she took old existing ideas, foi que ela pegou ideias antigas, já existentes, tidied them up, as organizou clarified them, e deu clareza and either gave us a lot more detail e nos deu muito mais detalhe or gave much stronger proofs for their validity. ou apresentou provas muito mais fortes da sua validade. So, in the past, No passado, we understood that there were 7 churches, nós entendíamos que existiam 7 igrejas. and those 7 churches are given to us in Revelation 2 and 3. E essas igrejas nos são apresentadas em Apocalipse 2 e 3. And we would have number 1, E nós to number teríamos do número 1 ao 7, Ephesus Efésio to Laodicea. até Laodiceia. Everybody okay Éfeso with até that? Laodiceia. Tudo bem para todo So mundo if we com were to put relação a some isso? dates on, Se fôssemos colocar algumas datas, I'll just say 0 here. vou apenas dizer zero There is no aqui. 0. Não existe I zero. could say the birth of Christ. Poderíamos dizer o nascimento de I'll just put Cristo, 0. mas eu vou colocar apenas zero. And then I'll put 1844. E então eu vou colocar 1844. So 1,800 years later, you're into Laodicea, Então, em 1800 anos depois você entra em Laodiceia and it begins e in the começa New Testament. no Novo Testamento. Is everybody okay with that? Tudo bem para todo mundo com relação a Technically, isso? we could put 4 BC. Tecnicamente, poderíamos colocar 4 antes de Cristo. So we would count 2, 3, 4, 5, 6, 7, Então, a gente vai contar, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. and we would focus E a gente focaria on various churches, em várias igrejas. and we would discuss the relationship between those churches. E discutiríamos a relação entre essas igrejas. Hopefully, we're all. Does anybody not know what I'm talking about? Alguém não sabe do que eu estou If you don't know falando? what I'm talking about, just put your hand up. Se você não sabe do que eu estou falando, levante a mão. Okay. So we would say the 4th church. Então diríamos que a quarta igreja, What's that called? como ela se chama? Thyatira. Tiatira. We would say Thyatira was created Diríamos que Tiatira foi criada because of the 3rd church. por causa da terceira There was an igreja. experience of God's people in the 3rd church Houve uma experiência do povo de Deus na terceira igreja that creates the situation for Thyatira to
come into existence. que criou a situação para que Tiatira passasse a existir. And then we would see the relationship between the first and the second church, etc. Então veremos a relação entre a primeira e a terceira We igreja, understood etc. that a long time ago. Nós And then what we did entendemos isso há muito tempo. Was we said, if there are 7 churches Então o que fizemos foi dizer, se existem And we're at 7 the end. igrejas, estamos no fim, and Laodicea is, let's call Laodicea bad. e Laodiceia é ruim, So we'll say that this is bad. então vamos dizer que ela é ruim. We go to Daniel 2, Vamos para Daniel 2. and what do we see? E o que vemos? Nobody knows? Alguém sabe? Put your hand up. Can't shout. You've got to put your hand up so they can see you. Levanta sua mão para que Who's todo doing the mundo possa mic te call? ver. Who's doing what we're doing? Go put your hand up high, though he won't see. What do we see in Daniel 2? O que nós vemos em Daniel 2? The statue. Not the statue. We see the statue. Não, We don't see a disseram a statue. estátua. Não a estátua. Someone else? Alguém mais? There aren't that many symbols, so if it's not the statue, it must be something else. Não há tantos símbolos assim, então se não for a estátua, deve ser outra coisa. Symbol. Kingdom is the interpretation of the symbol. Um símbolo. The O stone. reino é a interpretação do símbolo. Not the stone. E não estou falando da pedra. Only one left. Só sobrou um. The mountain. Yes, A montanha. we see a Sim, mountain, vemos uma montanha. and that mountain is this bad Laodicean church. E essa montanha é a igreja de Laodiceia, que é ruim. That's what we used to teach. Era isso que a gente costumava ensinar. But that's step 2. Step 1 is there's a mountain and we know it's bad. Mas esse é o passo 2. O passo 1 é que existe uma montanha e sabemos que ela é Because ruim, there's going to be a schism, porque haverá um cisma, a separation, uma separação, and out of that mountain is going to come a stone. e dessa montanha vai sair uma pedra. And all that imagery in Daniel 2 is taken from the New Testament. E toda essa forma de fazer imagem em Daniel 2 é tirada do Novo Relationship between Testamento. Jesus and Peter. Na relação entre Jesus We've e done studies Pedro. on that in the past. E já fizemos we see um estudo a sobre isso no mountain, the stone passado. is cut out of it, Então vimos uma montanha e a pedra é cortada dela. and that stone then becomes a mountain. Que essa pedra então se torna uma Later montanha. And once the stone leaves the mountain, it does a work, E uma vez que essa montanha sai dessa pedra Destroys the sai da statue. montanha, realiza uma obra, destrói a so estátua. you can infer Então você pode inferir that that was what the mountain was supposed to do. que era isso que a montanha deveria fazer. The mountain isn't discussed anymore in the chapter. A montanha não é mais discutida no capítulo. It's just forgotten about. Ela é simplesmente esquecida. So if we take that imagery, Se nós pegássemos então essa forma What de we ilustrar, realized o que was percebemos that there were 2 churches, é 2 que havia kingdoms. duas igrejas, dois reinos, These are God's kingdoms, que são o reino de the mountain Deus, and the stone. a montanha e a And pedra. of course, you can't have 2 kingdoms of God, you can only have one. E claramente é uma. So we knew very early on in the movement Então você pode ver bem cedo that no what we were seeing in movimento Daniel 2 que o que estávamos vendo em Daniel is 2 what some people call replacement theology. é o que as pessoas chamam de teologia de substituição. One group is being replaced by another group. Que um grupo está sendo substituído por outro And grupo. because this movement is full of Gadal, E por que este movimento? we believe that we were the stone. Nós queremos que nós somos essa pedra. And if we think that we're the stone that's going to finish this work, we know then that we come from Adventism, and therefore the mountain is Adventism. E se pensamos que somos a pedra que vai terminar essa obra, sabemos então que viemos do Adventismo, portanto a montanha é o Adventismo.
And Ellen White tells us that Adventism becomes Laodicea a long time ago. E Ellen White, há muito tempo atrás, disse que o Adventismo se torna But what we Laodiceia. realized was Então, in the o que history of percebemos Laodicea, é que na história de the Laodiceia, end of the world, no fim do mundo, or we could say the history of Adventism, ou poderíamos dizer a história do there will Adventismo, be a schism, a haverá uma separation, cisma, uma and a separação, group will come from that. e um grupo sairá de lá. It starts small, Começa pequeno, becomes a kingdom, torna-se um or a reino, mountain, in fact, ou uma montanha, na and they verdade, complete the work. e eles completam a obra. And that's what we believe this movement was that Elder Jeff created. If I can E put it é that isso way. que acreditamos que era este movimento que o ancião Jeff criou. An old church, Laodicea, Se posso colocar dessa forma, e The uma last igreja one. antiga, Laodiceia, and from that, a brand new church. a última e a partir dela uma igreja totalmente And nova. we wanted to identify that brand new E church. queríamos identificar essa igreja totalmente nova. So we said Então it dissemos must have a name, que ela deve ter um nome. and then we identified ourselves as the Church of Ephesus. Então nos identificamos como a igreja de Éfeso. So then we had number 1, Então aqui tivemos o número 1, and that's Ephesus. e And isso é everybody knows that Éfeso, Ephesus is good, e todo mundo sabe que Éfeso é boa, and that's us. e esses somos nós. And this is the SDA Church. E essa é a IASD. Any questions on that? Alguma pergunta sobre isso? All good? Then we noticed Tudo bem, então Go nós back to the notamos, beginning. se você vai voltar ao início, Ephesus Éfeso is John, é João, Jesus, Jesus, Paul, Paulo, and you know that all 3 of them are Jews. e você sabe que todos os três são judeus. They're from the Jewish people, Eles são do povo judeu, and they have an enemy. e eles têm um inimigo, We'll call it the Sanhedrin. vamos chamá-lo They're de also Jewish Sinédrio. people, Eles também são povo judeu, and therefore we saw that there was a schism or separation in that history. e portanto vimos que houve uma cisma ou separação naquela história. We realized E percebemos that that church que aquela igreja, in the time of Christ no tempo de Cristo, was in a bad way, estava numa situação ruim, and they're going to be destroyed, come to their end. e eles serão destruídos, chegarão ao And then seu what we fim. call the New Testament church is going to take over. E então o que chamamos da Igreja do Novo Testamento assumiria o controle. So then we saw Então vimos that with Ephesus number 1, que com Éfeso, número 1, there was also a também havia 7th church there, uma sétima igreja ali, which was Laodicea. que era Laodiceia. Is everybody okay with that? Tudo bem para todo mundo com If you have a relação Laodicea a at the end, isso? Se você tem Laodiceia no fim, you must have an Ephesus at the beginning. você tem um Éfeso no início. And we identified that, E nós identificamos isso. we'll just call it Moses, Vamos apenas chamar isso de Moisés, who come out of darkness, que saiu das trevas, the wilderness, do deserto. which is exactly what the Adventist church does. If you begin it in 1798, we come out of the wilderness. So we Que saw all é these patterns. exatamente o que a Igreja Adventista faz. Se você começar em 1798, nós saímos do deserto e vimos todos esses padrões. We saw these repeating patterns of 7 churches. Vimos esses padrões repetitivos de 7 igrejas. And we were a bit vague, E fomos um pouco vagos, but we said mas this dissemos. movement will experience all these 7 phases. Dissemos, esse movimento vai experimentar todas essas 7 fases. So we were doing that for a long time, Então ficamos fazendo isso por muito tempo. and then 2014 comes. Então chega 2014, Really soon after that, we get 2016, muito logo depois disso temos 2016, and now we're beginning to understand Raphia and Panium. e agora estamos começando a entender Ráfia e Pânio. A year before, in 2015, I think it is, Um ano antes, em we 2015, go to creio Daniel eu, 11, the first few verses, and we had the last president study. vamos para Daniel 11, os primeiros versículos, e tivemos o estudo do último presidente. And we forget all of this, everything that's on the board, we just forget about it
and we move on to different subjects. E a gente esqueceu tudo isso que está no quadro, e passamos para assuntos Any diferentes. questions? Alguma pergunta? So we're into 2016, Então entramos em 2016, then 2017, 2018, and depois Elder Tess comes. 2017, 2018 e a anciã Tess chegou. And then what is she going to begin to teach us? E então o que ela vai começar a nos ensinar? She's going to go back to this story. Ela vai voltar para essa história. It's going to take us back to this subject that we'd forgotten all about. Ela vai nos levar de volta a este assunto que tínhamos esquecido completamente. She's not going to teach anything new. She's going to repeat what we have already understood. Ela não vai ensinar nada de novo pra gente. Ela vai repetir o que já havíamos But in entendido. her inimitable style, Mas em seu estilo inimitável. when she does it, Quando ela faz isso, she does a better job ela faz um trabalho and melhor. she fixes things and makes them much more understandable. E ela conserta as coisas e as torna muito mais compreensíveis. So she's not going to go to the churches like we did. She's going to approach it with different language. Então, ela não vai passar pelas igrejas como nós passamos. Ela vai abordar isso como uma linguagem So diferente. different that you might not even realize what she's doing. Tão diferente que você pode até não perceber She's que ela está tidying fazendo up. isso. Que ela está I don't want to call it the organizando. mess that we had made, but tidying up what we had not finished. Não quero chamar de bagunça que nós tínhamos feito, mas ela está organizando o que não tínhamos terminado. So I'm going to say this is us. Então, vou dizer que aqui somos nós. Us is Nós the movement é o movimento pre-Tess. pré-Tess. And this is Tess. E esta é a Tess. And I'm saying Tess is going to do exactly the same study. E estou dizendo que Tess vai fazer exatamente o mesmo And this is estudo. significant E isso é significativo to her model of end time prophecy. para o modelo dela de profecia do tempo do fim. So, who wants to tell us what she did, Então, quem quer nos dizer o que ela fez? what she said, what her model O que ela looked like, disse? Como seria o modelo dela? so I don't have to do it? Para que eu não precise fazer isso. Someone might do a better job than me. Alguém pode fazer um trabalho melhor do que eu. Before we do that, does everybody understand what I've just done here? Antes de fazermos isso, todo mundo entende o que eu Put your acabei de hands up fazer if you aqui? don't. Levantem as mãos se não You can go entenderem. back and watch presentations on this. It's all the public record. Então, vocês podem voltar a assistir as apresentações sobre isso. Está tudo no So if registro you all agree with público. that, Se todos concordam com I'm isso, saying, estou dizendo, even if you didn't realize, mesmo que não tenham percebido, I want to make you aware now quero conscientizá-los agora that a major part of what Tess taught de que uma parte importante do que Tess ensinou through her 4 or 5 years where she did her ministry ao longo dos 4 ou 5 anos em que ela realizou seu was the ministério subject of the 7 churches. foi o assunto das 7 igrejas. But she didn't use that imagery, that framework. Ela não usou essas imagens, essa Which is estrutura. why you may have thought this is brand new stuff that she's teaching us. E é por isso que vocês podem ter pensado que isso era algo completamente novo So que ela estava tell me what ensinando. Tess taught. Então, me digam o que a Tess ensinou. People with a mic, we've got to pay attention when people have their hands up. Pessoas que estão com o microfone, vamos prestar atenção quando tem alguém com a mão levantada. Do you mean the study with Nethinims, Levites, and priests? Você fala assim do estudo com os Constantineus, levitas e sacerdotes? No, Não. we taught that, Nós ensinamos isso and Tess used exactly the same language that we used. e Tess usou exatamente a mesma linguagem que nós usávamos And made the same mistakes that we made. e cometeu os mesmos erros que Not cometemos. that. Não isso. What I just said? She made the same mistakes that we made. O que acabei de dizer é que ela cometeu os mesmos That's erros que subject. cometemos It's not naquele that. assunto. Não é isso. Curtis, Curtis,
Before Curtis speaks, anyone else? Curtis, antes I do was Curtis really falar hoping mais that someone alguém, might make the eu realmente connection esperava que alguém fizesse a conexão. so that I know I'm not imagining it. Porque eu sei que não estou imaginando isso. So I know that I wasn't imagining it. I'm not making it up. Não estou inventando. Okay, Curtis. Ok, Curtis. I can't remember if you mentioned it now, Não consigo lembrar se você mencionou isso agora. that when this kingdom comes at the end of the world, us, Que quando este reino chegar no fim do mundo, nós, it's essentially going to represent Ephesus, ele essencialmente vai representar Éfeso, the first pure kingdom. o primeiro reino puro. I said that. Eu disse isso. It's right on the board there. Está bem ali no quadro, Here. aqui. So with that in mind, Então, com isso em mente, at least pelo menos one of the structures that Tess taught, uma das escrituras que Tess her message ensinou about equality was framed around it, e sua mensagem sobre igualdade foi moldada em torno disso, was a model of Eden to Eden. foi um modelo de Éden a Éden. Okay, so she did Eden to Eden, but that wasn't what I was looking for. Ok, ela fez de Éden a Éden, mas não era isso que eu estava procurando. So this is for everybody, but Isso é para feel free todo to ask, 'cause you got mundo, the mas mic. sinta-se à Oh. vontade para tentar, do you want to have a go? porque você Charity? está com o microfone. Go ahead. Você quer tentar? Looking for Charity, something então very vai em frente. specific. Estou procurando algo muito específico. Specific terminology. Uma terminologia específica. Our terminology was 7 churches. A nossa terminologia eram And I'm 7 saying Tess igrejas. did exactly the same study, but she used different E terminology. estou dizendo que Tess fez exatamente o mesmo estudo, mas usou terminologia diferente. So I need the phrase that she used or the word. Então eu preciso da frase que ela usou ou da palavra. No? Maybe the phrase I don't remember. Talvez a frase eu não me lembre, eu ia explicar o que eu estou pensando. I want the phrase. Eu quero a frase. So I'll give everybody a clue Então eu vou dar uma pista para todo mundo. without reading the verses. Sem ler os versículos, This Ephesus church, essa igreja de Éfeso, what do we know about it? o que sabemos sobre ela? What characteristics does it have? Que características ela tem? Do you need to put a mic on someone? Or? Você precisa colocar o microfone em alguém? Tamina said first, A Tamina disse primeira, or shall I just success? disse sucesso. Everybody knows that about Ephesus. Então todo mundo sabe disso sobre So Éfeso. what's Tess's model? Então, qual é o Not modelo 7 da churches, Tess? it's go Charity. Não são as 7 igrejas, Right é? now. Vai em frente, Failure, Charity. failure, success. Fracasso, fracasso, sucesso. Lines of failure Linhas de and lines of fracasso success. e linhas de sucesso. Remember that? Lembram disso? All of her end time prophetic message is built upon that framework. Toda a mensagem profética dela para o tempo do fim é construída sobre essa Lines of estrutura. failure and lines of Linhas success. de fracasso e linhas de sucesso. And that's what we were teaching decades ago. E isso era o que nós estávamos ensinando há So she décadas wasn't atrás. teaching anything new. Então ela não estava ensinando nada novo. So hopefully everybody can see that now. E então eu espero que todos consigam ver isso agora. 7 churches, 7 igrejas. and Tess is going to do lines of failure E Tess vai fazer linhas de and fracasso success. e de sucesso. Double C, Podem ver? double S, 2 Fs. double C, double S. Okay, I'll go with that. Okay, Vou so aceitar isso can someone aqui. tell me what they were? Então alguém pode me dizer quais eram eles? What was the failure and the success? O que era o fracasso e o que era o sucesso? Someone else besides Sarah. Alguém além da And Charity beside Raquel. e além da Raquel And beside me. e além da Tamina. Utah, you want to have a go? Yuta, você quer tentar? Sylvie? Sylvie, Rodolfo? One moment. Rodolfo, um momento. It's been German. Tá falando alemão.
the Millerites and the line of the 144,000. A linha dos mileritas e a linha dos 144.000. So I've got the Millerites Então aqui eu tenho os mileritas and I've got the 144,000. e eu tenho os You 144.000. said, failure. Você disse And fracasso e sucesso. Charity, you agree with that? Charity, você concorda com Just yes isso? or no? Apenas sim ou não? Disagree. Você discorda? Oh, you told me that's wrong? Está me dizendo que está errado? Oh, so you agree? Não está errado, então você concorda. Phrase. I have a different way of phrasing it, but it's fine. Eu tenho uma forma diferente de expressar, mas tudo bem. You don't want to say the Millerites failed and we succeed. Você não quer dizer que os mileritas fracassaram e que nós tivemos sucesso. See, you agree Então você concorda that that's what Tess taught. que foi isso que Tess ensinou. Not like that. Não desse jeito. You tell me what Tess said. Você me diz então o que a Tess disse. What I remember, I don't know if that's what you're talking about. O que eu me lembro, não sei se é isso do que você está falando. Histories and the Omega histories. As histórias e as histórias ômega. Picking up, Is one alpha and one omega on the board? Há uma história alfa e uma ômega no quadro? the alpha of ancient. Is A what's on the alfa da board, is one of them antiga. alpha and one of them omega or O not? que está no quadro? Uma delas é alfa e a outra é ômega ou não? So I'll have a guess. Então, eu I'm going to tenho guess this is que vou dar um alpha and this is palpite. omega. Vou dar um palpite de que aqui é alfa e Yeah. que aqui é ômega, ok? And Ômega. she wouldn't call our line successful. E ela não chamaria a nossa linha de bem-sucedida? And she wouldn't call the Millerite line failure. E ela não chamaria a linha dos mileritas de fracasso? She would. Ela chamaria. So what did you disagree with? Então, com que você discorda? Then I said it. I then said it's fine. Eu não disse, tá tudo bem. We'll go with Rodolfo. Vamos continuar com o What else Rodolfo. did Tess teach? Onde mais a Tess ensinou? She also had 1888. Ela Interesting também name. tinha 1888. Não, eu não estou Oh, interessada em okay. 1888. What's 1888? O que é 1888? It's also failure. É fracasso também. Okay. Anything else? Ok, mais alguma coisa? She didn't address this history. Ela não abordou essa história? So we've done this one. Então já fizemos esta aqui. Did she address this one? Ela abordou essa outra? I called it 1, Eu chamei de 2. 2, 3. So this is 3. Então esta é a 3. Did she do 1 or 2? Ela fez a 1 ou a Or 2? just 3? Ou apenas a 3? So she only did 1 and 3, not 2. Então ela só fez a 1 e a 3, não a 2. She didn't do 1. Ela não fez a 1? Okay. Ok. Tamina, tell me what she said about 1. Tamina, me diz o que ela falou Then sobre a Sarah, can you 1. tell me what she said about 2? Então me fala o que ela disse sobre a 2. Então, Charity. Let's quickly go through the number 1. Vamos passar rapidamente pelo número Am I 1. going to have failure and success? Eu vou ter, então, falha e sucesso? So let me just draw that. Deixa eu, então, desenhar isso. I've got failure, Tenho aqui success, falha, sucesso, alpha and omega, got all that. alfa e ômega. What is that? O que é isso? Titles. We have Quero also, títulos. Babylon, failure and success, the time period of Christ. Temos Moisés e Babilônia, fracasso e sucesso, o you período want de this middle tempo one? de What Cristo. we did?
Então você quer essa do meio, foi isso que você fez? Okay, so that's number 1. Charity, what's number 2 that she taught? Charity, essa é a número 2 que ela ensinou? Sorry, I missed that. You said she did number 2 and 3. What did she teach on number 2? Você disse que ela faz número 2 e 3. O que ela ensinou no número 2? That number 2 is a history of success. Que a número 2 é uma história de as well as sucesso. number 3. Assim como a número 3, elas são paralelas. So if I say Então, se eu you disser just did 1 and 3, que ela só fez a 1 e a 3, and number 2 e a número 2, actually are just these two. Did she actually teach number 2 specifically? na verdade, são essas duas. Or it just came along for the ride? Ela realmente ensinou a número 2 especificamente ou ela apenas veio junto de carona? Stick with the 1 and 3 that you Não, fique com a 1 e a 3 que você colocou. Ok. Is everybody okay so far? Tudo bem para todo mundo até What we've aqui? done O que nós is we've fizemos reviewed what we used to teach. é revisar o que nós got left. costumávamos ensinar. Isso ficou para It trás. was a nice thing that Foi we uma coisa observed. boa que nós observamos. Then we didn't do anything with it. Depois não fizemos nada com isso. Tess comes, Então a Tess chega. teaches I want us to see she teaches exactly the same thing. Quero que vejamos que ela ensina exatamente a mesma But coisa. she uses different language. Mas ela usa uma linguagem diferente. And now she's going to have failure and success. Então agora a gente vai ter fracasso e sucesso. Ela vai I falar don't know disso. about you, generally, members, Não sei quanto a vocês em geral, os who membros em didn't see geral, that connection. que não viram essa conexão. What I want to understand, or O que eu what you quero should entender- understand or think about, Ou que vocês deveriam entender ou refletir is why you accepted what she taught é porque aceitaram o que ela ensinou if you didn't understand the church story. se não entendiam a história da igreja. If you saw her study as a brand new standalone thing, Se vocês viram o estudo dela como uma coisa nova e isolada, what light you saw from that, que luz vocês enxergaram ali sem ter essa without having bagagem this background about the churches, sobre as igrejas e a relação entre elas, sem and ter the essa relationship bagagem, between those churches. a relação entre essas igrejas. So I'll leave that there. Any questions, anybody? Eu vou deixar isso por aí. Alguma pergunta de alguém? We didn't hear that on Zoom. Nós não So we're going to ouvimos ignore isso. that no- question. Então vamos ignorar essa pergunta. Online, you didn't miss an important question. Pessoas que estão online, vocês não perderam So- uma pergunta importante. There's us. Então temos I'm going to call nós it them. e vou chamar de eles. It was some of us. Eram alguns de nós. Tess, Tess. and now what we'll put here. E agora o que colocaremos aqui? Then, this movement at the beginning. Eles, Tess. este movimento no início, Tess. You don't really think we're finished this study, E você do you? não acha realmente que terminamos esse estudo, acha? You think it was all about, oh, we're just going to be successful and we can all go home and be happy? Você acha que era tudo sobre, vamos ser bem-sucedidos e todo mundo pode ir para casa agora e ser And the feliz? Jews were really bad and Christ was really good. E os judeus foram muito ruins e Cristo era muito bom. It's a bit more than that. É um pouco mais do que isso. So, like them, Então, assim como eles, Tess Tess didn't finish, não terminou study. o estudo. and I'm sure you all thought that she did. E eu tenho certeza de que vocês todos pensavam que ela tinha terminado. Esse é o ponto. Okay? Ok. So then there's going to be us, Então haverá um nós and we're going to teach the same subject, e vamos ensinar o mesmo assunto and we're not going to use churches, e não vamos usar igrejas and we're not going to use failure and success. e não vamos usar falha e sucesso. We're going to use something else. Vamos usar outra coisa. And it's not kingdoms. E também não são reinos.
And you gotta stop breaking your own rules. E você não pode deixar de quebrar suas próprias Stating regras. that you told them off. Se eles fizessem isso, So, você I'm os not going to give you the repreenderia. answer, by the way. Portanto, eu não vou which dar a is part resposta of para what we vocês, had a essa discussion proposta. yesterday over. O que fez parte da discussão que It's not tivemos my ontem. role Não é meu papel to be the vehicle or the channel for delivering truth to this movement. Não é meu papel ser o veículo ou o canal para entregar a verdade para esse movimento. If you didn't already know that, Se você não you sabia haven't been disso, awake for the você não last 2 years. esteve acordado nos últimos 2 anos. This is a work for other people to be doing. Este é um trabalho para outras pessoas fazerem. I'm not saying they're working independently, Não estou dizendo que estão trabalhando de forma but there's been independente, 2 changes. mas houve 2 mudanças. We can either call it teams or institution or groups, but we're not interested in individuals anymore. Podemos chamar de equipes, instituição ou grupos, mas não estamos mais interessados em indivíduos. And we're certainly not, don't misunderstand me, we're certainly not going to continue the model of having one lead teacher like Elder Jeff or Elder Tess. E certamente, não me entendam mal, certamente não vamos continuar com o modelo de ter um instrutor líder como o ancião Jeff ou a anciã Tess. Just to remind you, Apenas para lembrar vocês, long before the Sunday Law message came out, like muito 2 years, 3 antes years, de a mensagem da lei dominical surgir, tipo 2 anos ou 3 anos antes, I've been telling the movement, sometimes subtly, sometimes forcefully, às vezes eu venho dizendo ao movimento, às vezes sutilmente, às vezes com força, that Elder Jeff and Elder Tess stand in a different position, in a different league than myself. que o ancião Jeff e a anciã Tess estão numa posição diferente e em um patamar diferente que o meu, That they were not teachers, they were preachers, de que eles não eram instrutores, que eram and pregadores, that I'm a teacher. e que eu sou um instrutor, um That they're professor, cults of personality, que eles são cultos de personalidade and that I'm not. e que eu não sou. Most people have not believed that, A maioria das pessoas não acreditou nisso and we can agree to disagree. e podemos concordar em discordar. But I've been saying that for a long while, Mas venho dizendo isso há muito tempo. and so how we delivered the Sunday Law message shouldn't have come as a surprise to people. E sendo assim, a forma como entregamos a mensagem da lei dominical não deveria ter sido uma surpresa para as pessoas. Porque eu já vinha alertando o movimento há muito tempo antes que haveria uma mudança. So it shouldn't come as a surprise to you that I'm not going to give all the answers. Portanto, não deveria ser uma surpresa para vocês que eu não vá dar todas as respostas. There are reasons, Existem good razões, reasons, I believe, that it's not my role to do boas that. razões, eu creio, para que esse não seja o meu papel. Having said that, Dito isto, I'll go back to a fairly recent study. I'm going to say it's last year. vou voltar a um estudo razoavelmente recente, eu diria do ano And I'm passado, going to just use this as an anchor verse. e vou apenas usar If you isso like to como give you a clue, um it's versículo de I'm not ancoragem. playing a game with you. Se quiserem para dar uma pista, mas não estou jogando um jogo com It's like cat vocês. and mouse. And you Não can é chase. como um gato e rato, onde vocês têm que perseguir. But it's so that you're aware that, again, this issue has been discussed already, and Mas- I'm sure most people haven't seen it. Mas é para que vocês fiquem cientes de que, novamente, esse assunto já foi discutido antes e tenho certeza que a maioria das pessoas não percebeu. So one point is that it's connected to the nature of humanity, Então, um ponto é que isso está conectado com a natureza da humanidade, but I don't have a verse for that. mas eu não tenho versículo para isso. If you turn to the book of Hebrews, Portanto, se vocês abrirem o livro de Hebreus, see if I can find the verse. deixa eu ver se eu consigo encontrar o versículo. Someone said something, or Alguém disse algo? someone would give me the verse? Or not? Ou alguém quer me dar o We're in the versículo? book of Hebrews, chapter 7. Estamos no livro de Hebreus, capítulo 7. And I want us to look at verse 12. I'm merely going to read the verse and I'm going to move on then. Eu quero que olhemos para o versículo 12. Eu meramente vou ler o versículo e depois Hebrews quero seguir em 7, frente. 12. Hebreus 7, 12.
So as I say, Então, como eu disse, at least some of you, if not all of you, will remember that last year I did studies on the book of Hebrews. pelo menos alguns de vocês, não sei se todos, vão se lembrar de que no ano passado eu fiz estudos sobre o livro de Hebreus. It's typical of me and the movement. Didn't finish the studies, moved on. É típico de mim e do movimento não terminar os estudos I want e to mudamos use de this assunto, verse mas eu quero usar este versículo as my way of explaining da minha what we're forma going de to do when I've ensinar, got de the word explicar, us, o que vamos fazer quando eu tiver a palavra how we're nós. going to go through the 7 churches, lines of failure and success, and we're going to do the same study, but it's going to be reframed. Como nós vamos passar pelas 7 igrejas, linhas de fracasso e sucesso, e vamos fazer o mesmo estudo, mas ele será reformulado. Before we do that, Antes de fazermos isso, what was Tess trying to teach us in the lines of failure and success? o que Tess estava tentando nos ensinar nas linhas de fracasso e sucesso? What was the point of that study, do you think? Qual era o objetivo daquele estudo? O que vocês acham? That the principle always repeats itself, the pattern. Que o princípio sempre se repete? Ou o padrão? 'Cause Não, we already knew that. porque já sabíamos We'd disso. worked that out with the churches. Tínhamos decifrado isso com as igrejas. What's the punchline of what Tess is trying to show us? Qual é o ponto principal que a anciã Tess estava querendo mostrar para nós? Go put your hand up, not half hand up. Coloca a mão, Essa. levanta a mão, não meia mão. Esther. Tess wanted to tell us that the time we're living in is a time of success. A Tess queria nos dizer que Não. o tempo em que estamos vivendo é um tempo de sucesso. Não. It's something different than that. É algo diferente disso. That's true, Isso é verdade. but there's a more important point. Mas tem um ponto mais importante. The more important point that we're living in success. É um ponto mais importante do que dizer que estamos vivendo no Tamina, then, sucesso. Charity. Tamina e depois Charity. We are different than the ones before us. Ela estava querendo dizer que somos diferentes daqueles que vieram antes de nós. Charity. Charity. That's not sufficient answer. Não é uma Ryan. resposta suficiente. That the Millerite, okay, the line of Millerites. the line Carry on. What? Use Millerites. The line of the Millerites does not explain our line perfectly. A linha dos Milleritas não explica a nossa linha perfeitamente. I like that answer. Gosto dessa. That the Millerites doesn't explain our line. Gostei dessa resposta que os Milleritas não explicam a nossa linha. Você disse Perfectly. perfeitamente, Sufficiently. suficientemente. Really good observation. Muito boa observação. So, I'm going to say something similar. Então vou dizer algo similar. This movement, Este movimento, Adventism, o has Adventismo, believed tem acreditado for a very long time, like a couple of 100 years, por muito tempo, como um par de centenas de anos, que se o povo, nós, literally us, the Millerite us, não literalmente nós, o nós were milerita, good, se fôssemos behaved bons, properly, nos comportássemos what adequadamente, would have happened? o que teria acontecido? We would have gone to heaven. Teríamos ido para o céu. Gertie said that, so I don't think. O Curtis disse We would have gone isso. to heaven. Então, teríamos So ido the para o céu. problem is- Então, o problema The problem was us. éramos nós. That's not what this study teaches. Não é isso que este estudo ensina. When it says failure, Quando dissemos fracasso, it doesn't dizemos mean they were fracasso, bad.
não significa que eles eram And ruins. success doesn't mean we're good. E o sucesso não significa que sejam We're bons. just as bad Somos tão ruins or just as good as they were. ou tão bons quanto In eles fact, when you foram. read about them, Na you see that verdade, they were much more faithful than we are. quando você lê sobre eles, vê que eles foram muito mais fiéis do que nós somos. This is not a performance-based issue, which is what the title reads as. Essa não é uma questão baseada em desempenho, que é o que o título parece So indicar. the seven churches isn't a sufficiently good model to explain the truth. Portanto, as 7 igrejas não são um modelo suficientemente bom para explicar a verdade. And failure and success E fracasso e sucesso is easily misconstrued é facilmente mal interpretado, because the failure looks like the failure of the church. porque o fracasso se parece com o fracasso da igreja. And both I and maybe yourselves can point out quite a few of their failures. E tanto eu quanto talvez vocês mesmos podemos apontar alguns dos fracassos deles And quite a few of our successes. e alguns dos nossos sucessos. Number one failure that they did and we didn't. E o fracasso número 1 que eles cometeram e nós não. It's the number one failure. O fracasso número 1 para eles. Say the prediction that Jesus was coming. Eu diria a previsão de que Jesus estava voltando. No. Não. 25, 20. Não, os 2520. And the 25-20 E os can be 2520 different things. podem significar coisas diferentes. I'll just say at the moment, time. Diria apenas no momento, But it's a tempo. lot more important and serious than just time. Mas é muito mais importante e sério do que apenas tempo. They teach there shall never be a message hung on time. Eles ensinam que nunca haverá uma mensagem baseada em tempo, And we say certainly there will be. e nós dizemos que certamente haverá. Okay, so Ok. what we're going to do Então o que is faremos to clarify all of those loose ends é esclarecer todas essas pontas soltas, by God's grace. pela graça de Deus. And I just want to give you a verse. E só quero dar um versículo a For the vocês. priesthood being changed, Pois, mudando-se o sacerdócio, there is made of necessity a change also of the law. necessariamente se faz também mudança da lei. So that's the verse I want to leave you with. Então, esse é o versículo com o qual eu quero deixar vocês. Maybe you want to review some of those past studies. Maybe you want to read the book of Hebrews. Talvez vocês queiram revisar alguns daqueles estudos passados, talvez vocês queiram ler o livro de Hebreus. So when these thoughts have begun to be shared, Então, quando esses pensamentos começaram a it won't ser catch you by surprise compartilhados, eles não pegaram vocês tão de surpresa. too much. So why are we discussing all of this? Então, por que estamos discutindo tudo isso? Because what I want us to see Porque o que eu quero que vejamos is the development of both the message and the movement through time. é o desenvolvimento tanto da mensagem quanto do movimento ao mesmo tempo. And why those past histories E por que aquelas histórias passadas, that we call failures que chamamos de fracassos, can and should be framed in different language podem e devem ser moldadas em uma linguagem so that we diferente, can explain that Christ would never have come back then, para que possamos explicar que Cristo nunca teria voltado naquela época. and it will explain a lot more than that Isso explicará muito mais do que isso as these truths are developed. à medida que essas verdades forem desenvolvidas. So, coming back to Aaron's prediction and his study, Então, voltando à previsão do Aaron e ao estudo dele, I don't know about the dates, não sei sobre as datas, whether they're right or wrong, se elas estão corretas ou or the erradas. methodology. Não sei da although metodologia. I have some thoughts on that, Embora eu tenha But alguns they're not- pensamentos sobre isso, relevant to this discussion. mas eles não são relevantes para essa discussão. What I want us to see, O que eu quero que vejamos, and
I would have expected the movement to have picked up on this E eu esperaria que o movimento tivesse percebido isso, because we've been doing it for 2 years now. porque estamos fazendo isso há 2 anos. That it's no longer tenable, it's no longer acceptable É que não é mais sustentável, não é mais for aceitável someone to stand up and just give their message que alguém se levanta e simplesmente dê sua mensagem on their own, por conta by própria, themselves. sozinho. The movement has developed or changed from that type of delivery. O movimento avançou, se desenvolveu, mudou desse tipo de entrega. And now E agora we are consulting and working together. estamos nos consultando e trabalhando juntas. So someone asked me, Se alguém me perguntar, does that mean that we're just waiting for someone to give the correct answer isso significa que estamos apenas esperando alguém dar a resposta correta? if Aaron's giving the wrong answer? Se o Aaron estiver dando a resposta errada? And my response to that is it's not about Aaron's wrong and someone's going to be correct. E a minha resposta a isso é que não se trata de o Aaron estar errado e alguém estar It's certo. that we should no longer be in this model of an individual person standing up on their own É que não and giving a message. não deveríamos mais estar nesse modelo de que uma pessoa individual se levanta por conta própria e dá uma mensagem. Whatever the understanding of these waymarks is going to be, Qualquer que venha a ser o entendimento desses marcos, should be agreed before it's taught. ele deveria ser acordado antes de ser ensinado. And I think that's what is of interest when we talk about what he's teaching. E penso que é isso que interessa quando falamos sobre o que ele está ensinando. Not the conclusions, Não as conclusões, it's the approach é a abordagem. that we should not be doing things in this fashion. De que não deveríamos estar fazendo as coisas dessa maneira. Next question. Próxima pergunta. The Sixth Kingdom, O sexto reino, this, it's not framed in the way I would word it. I'm just going to read it as it is and then try to decipher. não está formulado da maneira como eu expressaria. Vou apenas ler como está The e Sixth depois tentar Kingdom decifrar. begins in 1798 and ends in 2024. O sexto reino começa em 1798 e termina em 2024. Have I understood that correctly? Entendi isso corretamente? That's question 1. Essa é a pergunta 1. The Sixth Kingdom begins in 1798 and ends in 2024. O sexto reino começa em 1798 e termina em 2024. Have I understood that correctly? Entendi isso corretamente? The answer is A resposta é Mina says yes and no. Tamina diz sim e não. So the answer is no. Então a resposta é não. Not understood correctly. Não entendeu corretamente. The Seventh Kingdom begins with the Sunday law. O sétimo reino começa com a lei dominical. So are we now living in the seventh and In- final kingdom? Então estamos vivendo agora no sétimo reino, So I no reino said some final. of these are statements. Então eu disse que algumas The dessas seventh kingdom begins afirmações, with the Sunday law. o sétimo reino Yes or começa no? com a lei dominical, sim ou não? No. And No. are we living in the seventh and final kingdom at the moment? E estamos vivendo no sétimo e final reino Yes. no momento? Sim. Okay. So Okay. not going to give a full study on this, but I want to just address a couple of points. Então, não vou dar um estudo completo sobre isso, mas eu gostaria de abordar alguns pontos. These questions are about the sixth and seventh kingdoms. Então, essa pergunta é sobre o sexto e sétimo reinos. So we have taught Nós two different ensinamos models dois modelos about diferentes kingdoms. sobre reinos.
Like most Adventists, Como a maioria dos adventistas, even Inspiration, até mesmo a inspiração, both Bible and Ellen White, tanto a Bíblia quanto Ellen White, everybody understood, todo mundo entendia if I use the word sequential, se eu usar a palavra sequencial. and sequential means one after, E sequencial Another. significa um após o outro. everybody understands that. Todo Adventists mundo, teach this. todo mundo entende isso, os So we adventistas could go ensinam to isso. Daniel 2. Então podemos ir para Daniel 2. In fact, you can go to all the prophetic chapters of Daniel. Na verdade, você pode ir para todos os capítulos proféticos de Daniel. You can go to Revelations, many chapters in Revelation. Você pode ir para Apocalipse, muitos capítulos no And we will Apocalipse. say E diremos Babylon, Babilônia, then depois Medo-Persia, Medo-Pérsia, then Greece, depois Grécia and then Rome. e depois Roma. One after the other. Um após o outro. And there's a hard wall that separates them. E há uma parte rígida que os separa. A wall. A Uma barrier. parede, uma barreira. That's the standard theological understanding of the kingdoms. Esse é o entendimento teológico padrão dos reinos. Now, we're not the first people, Agora, nós não somos as But we primeiras are the last. pessoas, mas não somos as últimas, because we're all about to go home soon. porque estamos todos prestes Yes. a ir para casa logo, sim, Because we're going home in a couple of years. porque estaremos indo para casa em um par de That was a anos. joke, Aaron. Okay, Isso foi fine. uma piada, Aaron. Espero que você não se importe. So, that's sequential. Então, isso é sequencial. And what did we then work out a long time ago in this movement? E o que foi que nós deciframos há muito tempo neste movimento? It's on the board. Está no quadro. What did we figure out? O que nós descobrimos? Charity? Charity. So we understood sequential. Então, nós entendemos o sequencial. Charity used the word overlap. A Charity usou a palavra And I used the sobreposição. word parallel. Posso usar a palavra paralelo? So Então, we have temos sequential, o and this is a crown, sequencial, which e isso é means uma kingdoms. coroa, o que significa reinos. So sequential kingdoms are easy to see. Então, reinos sequenciais são fáceis de ver. Daniel 2 numbers them. Daniel 2 os numera. Says the third and then the fourth. Diz o terceiro e depois o quarto. Very clean. Bem claro. A belly of Um brass, ventre de bronze. and then legs, completely different body part, iron. E depois pernas, uma parte do corpo completamente diferente, de It's ferro. very precise demarcation between the two. Há uma demarcação muito precisa entre And we as said, duas. E nós hold dissemos, on. esperem aí, There's plenty of evidence há muita evidência for parallel kingdoms. para reinos paralelos. That before the existing one is gone, Antes de o existente desaparecer, the next one is already there, o próximo já está lá. and they coexist. E eles coexistem. So we understood Então, that there were entendemos two models que havia dois modelos para for reinos. kingdoms. There's a sequential model and Há a um modelo parallel model. sequencial e um modelo paralelo. So you will have seen Então, vocês já devem ter visto, I'll say Elder Jeff, eu vou dizer, Ancião but there Jeff, were many teachers doing this. mas havia muitos professores fazendo isso. Even before Tess taught this, Mesmo antes da tese ensinar isso, you've probably seen things like this. vocês provavelmente já viram coisas One assim. kingdom falling and one kingdom rising. Um reino caindo e um reino surgindo. And we used to call this parallel. E chamamos isso de paralelo. So there are two different models, and we have to be Então, clear when we're teaching
temos dois modelos diferentes e temos que ser claros quando estamos ensinando If we're using a se sequential estamos model or a usando parallel um model, modelo sequencial ou um modelo paralelo, because you get different answers. porque você pode chegar a diferentes respostas. And that's part of why we said yes and no to the answers to the questions. E isso é parte do motivo pelo qual dissemos sim e não para as respostas das perguntas. Because it seems to me Que me parece that there's a mixture que é uma mistura of parallel and sequential de models modelos being paralelos e suggested in sequenciais that sendo question. sugerida nessa pergunta. So we haven't discussed what the right answer is, Então, não discutimos qual é a resposta certa, but my question to us all now, mas a minha pergunta para todos Do you nós understand? agora é: 1 and 2, entendemos o 1 e o as shown on the 2, board, conforme mostrado no quadro, a sequential model, um modelo sequencial, which is very different to a parallel model. que é muito diferente de um modelo So you'll paralelo. get different dates. Então, você vai ter datas diferentes. And we're familiar with this graphic here. E estamos também familiarizados com esses gráficos So does aqui. anybody have any questions that they need some clarification? Então, alguém tem about alguma what I've said? pergunta, precisa de algum esclarecimento sobre o que eu disse? That the two models will give quite different answers Mas os dois modelos deram respostas bastante diferentes. and they deserve different explanations. E eles merecem explicações diferentes. And both are correct. E ambos estão corretos. So when you talk about the rise of one kingdom and so the beginning and end of a kingdom, I'll say it that way. Então, quando você fala sobre o surgimento de um reino e You will assim have o two início e o different fim de um dates. reino, você terá duas You can have datas two dates for its diferentes. end. Você pode ter duas datas para o seu fim. Does everybody understand that? Todo mundo entende isso? Depends if you're using a sequential model or a parallel model. Dependendo de se você está usando um modelo sequencial ou um modelo paralelo. Just as long as you're clear in your mind. Contanto que isso esteja claro na mente de vocês. So we'll go back to the question. Vamos The voltar Sixth à Kingdom begins in pergunta. 1798. O sexto reino começa em 1798. So if we have 1798, Então, se temos 1798, and that marks the beginning of the sixth. e isso marca o início do sexto. Think everybody said yes to that? Eu acho que todo mundo disse sim para isso. You okay with that? Todo mundo ok com isso? So is that a sequential or a parallel model? Então, este é um modelo sequencial ou paralelo? Sequential. Sequencial. If it was a parallel model, Se fosse um modelo paralelo, even if you don't know the date, where did mesmo que six você come? não soubesse a data, para onde iria o 6? What is the sixth? O que é o sexto? Before we do that, what is the sixth kingdom? Antes de We're all on the fazermos same page. isso, o que é o sexto reino? Para que todos The nós USA. estejamos na primeira página, So na do mesma we think página. the USA just Os Estados 1798, Unidos. someone clicked their fingers and the USA just jumped out of nowhere. Então, nós achamos que os Estados Unidos simplesmente em 1798, alguém instalou os dedos e os Estados Unidos simplesmente No one believes saltaram that. do nada. Ninguém acredita nisso. Declaration of separation. A declaração The de statement of separação, separation a afirmação de separação is é 20 years before, 20 anos antes and a bit, and some e um change. pouco mais, e uns quebrados. So the separation Então, a separação of America da América, from, I'll say UK or we'll say England, eu vou dizer do Reino Unido, ou happens diremos 20 years Inglaterra, before that. acontece 20 anos antes disso. So is that the beginning Então, of the sixth? este é o início do sexto? Could say yes. Você poderia dizer que sim. At least everybody heard what Curtis said. Pelo menos todo mundo ouviu o que o Curtis He wanted disse. to take us 100 years back. Ele queria nos levar 100 anos para More trás. than 100. Mais de 100. Way, way back. Muito, muito para trás. So
if we're going to go before 1798, can you see then you're now going to talk about a parallel model? Então, se vamos ir para antes de 1798, conseguem ver agora que Are we vocês okay vão with falar that? sobre um modelo de paralelo? So that was just a simple explanation. Tudo bem em relação a isso? Então, essa foi apenas Of uma explicação When we say simples 1798 sticks, then we all say the big tick. de que quando dissemos 1798, 6, então todos nós damos o visto de Curtis would have certo. said, no, that's not correct. O Curtis It's not disse isso não é 1798. correto? Não é 1798 de forma Both answers are nenhuma. correct. Ambas as respostas estão If it's corretas. sequential Se for sequencial, or if it's parallel. So se é I want sequencial ou us all to paralelo. understand that concept. Eu quero então que a gente 'Cause entenda it este impacts conceito, what dates you're going to have. porque vai causar impacto nas datas que vocês Is that vão okay, ter. Sylvie? Tudo bem, Sylvie? It's really important. Before we close, is everyone want to hear why Curtis said 16 something, like 100 years before? É realmente importante. Estamos perto, então nós vamos ouvir course o que we do. Curtis disse. So tell us why you're 1600 é going alguma to coisa bring tipo this 100 anos antes? Claro que sim. Então diga-nos o que você vai back. I'm going to say 150 years. trazer isso de volta. Vou dizer 150 anos. Curtis, Give us the date first. dê-nos a data primeiro. I think it's 1620. Eu acho que é 1620. We'll go with 1620. If it's not correct, we'll come back after the break and we'll clarify that. Vamos então colocar And 1620, se não just to estiver remind us, correto. Curtis is going to Depois do bring the set intervalo, all the way back esclareceremos. here. E apenas para nos lembrar, o Curtis vai trazer o cesto de lá de trás para cá. I don't have to give a big story, right? Não preciso contar uma grande Under the história Fifth Kingdom, sobre o Quinto there are these Reino. people that run away. Existem essas pessoas, sob o Quinto Reino, Of the existem essas Kingdom. pessoas. And 1620 is the year they land on those shores with that vision. Que erguem o seu próprio reino. 1620 é o ano que elas desembarcam naquelas praias com aquela visão. Hopefully that's good enough for everybody. Eu espero que isso seja bom o Most of us suficiente para know todo that mundo. story. A maioria de nós Call them conhece the essa Pilgrim história. People. Nós chamaríamos essa história de povo Fathers anymore. peregrino. Não podemos mais chamá-la de pais. Pilgrim people. Mas o povo We're all familiar peregrino. with that. I think. Estamos todos familiarizados Exodus com from isso, Europe. eu acho. Eles fazem o êxodo da They Europa. create a new kingdom. Eles criam um novo 150 reino. years, 180 years before the date. 150 anos ou 180 anos antes dessa data. You'll have to wait, Charity. I'm Vai ter que afraid. esperar, Charity, infelizmente. Desculpe. We're going to close now, Vamos encerrar agora and we're going to pick up for those online when. e vamos Give me the exact retornar para aqueles que estão online. Quando? Me dê um horário exato. So we're going to start at 35 minutes past the hour, wherever you are. Então, vamos começar aos 15 minutes. 35 minutos, né? Passados That's da right. hora, onde quer que você esteja. Em 15 Holy minutos. God, Vamos I want to orar. thank you Santo Deus, quero te that agradecer you've helped me to understand things clearer, porque tu me ajudaste a entender as coisas de forma mais even clara. in this study, Mesmo neste estudo, reviewing our past experience. revisando nossa experiência passada, It's glorious to see the work that you've done. é glorioso ver a obra que tu tens feito. And I want to thank you E quero te on agradecer behalf of myself Em and meu nome. those here e em nome dos que estão aqui. who have had the privilege to be part of that work. Tivemos o privilégio de fazer parte dessa obra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.